Em 16 de setembro de 2023, sem aviso, a Terra começou a zumbir. Uma vibração baixa e estranha reverberou pela crosta, e isso acionou alarmes sísmicos em todo o mundo. Por 9 dias consecutivos, o planeta pulsava com esse ritmo aterrorizante, e os cientistas não faziam ideia do que estava acontecendo. Enquanto isso, o desastre total estava acontecendo na Groenlândia. Não foi um terremoto. Isso eles sabiam. Eles podiam dizer isso pelo ritmo. Como todos nós vivemos em grandes placas tectônicas, elas se movem e deslizam constantemente sobre o magma, como icebergs na água. Às vezes, à medida que se movem, elas podem se esfregar umas contra as outras, colidir ou quebrar. Em qualquer caso, tudo isso causa uma incrível liberação de energia que envia ondas de choque pela Terra. É quando sentimos o chão literalmente tremer, e é o que chamamos de terremoto. Essas vibrações que sentimos são chamadas de ondas sísmicas. Os sismômetros captam esses sinais como batidas ou estrondos. Em um terremoto típico, eles geram um monte de frequências diferentes. É uma mistura caótica de frequências baixas e altas, como se todas as teclas de um piano fossem pressionadas ao mesmo tempo. O que foi estranho sobre o evento na Groenlândia é que os sinais não eram nada disso. Era uma vibração constante, de frequência única, como se alguma máquina antiga estivesse se mexendo sob a Terra. É como uma tecla de piano sendo pressionada repetidamente, criando um som repetitivo e sombrio. Acontece que o que estavam ouvindo não era o barulho das placas tectônicas enlouquecendo, era um fenômeno que os sismólogos nunca tinham visto antes. Os dias passaram e o misterioso barulho continuava. As vibrações se repetiam a cada 90 segundos, ecoando pelo mundo. A busca por respostas estava se tornando mais desesperada. Os sismólogos não faziam ideia do que estavam enfrentando. Eles tiveram que reunir uma enorme equipe internacional de 68 pessoas de 15 países. Todos esses cientistas estavam reunindo dados sísmicos, imagens de satélite e fazendo cálculos avançados por vários dias, até que finalmente descobriram quem era o culpado: a água. Tudo aconteceu em uma região remota e desolada do leste da Groenlândia. Este lugar está cheio de fiordes, entradas estreitas do mar entre altos penhascos, como vales profundos cheios de água cercados por lados rochosos imponentes. Nesta área, cercada por picos irregulares e águas geladas, o ar estava imóvel. A paisagem parecia congelada no tempo. Nada aqui mudou muito por anos. Até que, um dia, um colossal deslizamento de terra ocorreu no Fiord Dixon, uma daquelas encostas íngremes, elevando-se sobre o fiord a quase 4.000 pés de altura, colapsou em um deslizamento massivo. Imagine um enorme pedaço dessa montanha, desmoronando e caindo no fiord abaixo. Isso enviou uma enxurrada de rochas e gelo colidindo com a água. O impacto foi simplesmente apocalíptico. 882 milhões de pés cúbicos de detritos. É gelo e rocha suficiente para encher 10.000 piscinas olímpicas, ou 10 grandes pirâmides de Gizé. E todo esse pesadelo foi jogado na água com tanta força que desencadeou um tsunami de cerca de 110 metros de altura, mais alto que a Estátua da Liberdade, no ar. O que é louco é que essa onda incrivelmente poderosa ficou presa no fiord por penhascos estreitos, incapaz de escapar. É como a água chacoalhando em uma banheira fechada. Por 9 dias, o mega tsunami continuou a agitar-se ali. É por isso que ouvimos esse zumbido interminável. Era um movimento rítmico da água batendo contra as paredes. As ondas de choque estavam se propagando profundamente na crosta terrestre, com vibrações tão fortes que foram captadas por sismômetros ao redor do mundo. Este foi um fenômeno tão raro, tão sem precedentes, que deixou os cientistas perplexos. Revelou-se uma tempestade perfeita de elementos. Um glaciar, enfraquecido por anos de aquecimento, já não conseguia suportar o peso da montanha acima. Esse colapso era inevitável, e o caos literalmente abalou a Terra até o seu núcleo. E as pessoas costumam frequentar essa área, com navios de cruzeiro passando por lá. Tivemos sorte de não haver vítimas fatais no desastre. Foi por pouco, porém. Um navio de turistas que estava na área apenas 2 dias antes escapou por um triz do alcance do tsunami, por pura sorte. Mas isso não significa que não houve perdas. As ondas destruíram um sítio inuit próximo, que estava intocado há mais de 200 anos.
Eles também destruíram as cabanas de uma estação de pesquisa que estavam a cerca de 69 quilômetros de distância. As vibrações viajaram da Groenlândia até o Polo Sul em menos de 1 hora. Isso mostra o quão perigosos eventos como esse podem ser. E este não é o único lugar onde tais catástrofes estão acontecendo. Na bela comunidade de Rancho Palos Verdes, na Califórnia, o solo está se movendo tão rapidamente que está destruindo casas. O terreno lá sempre foi meio instável. Tem uma geologia única. É construído sobre um solo macio e rico em argila e está em cima de uma falha geológica, o que o torna propenso a deslizamentos de terra. E isso significa que esse terreno é propenso a mudanças lentas e naturais ao longo de muitos anos, mesmo quando não há clima extremo acontecendo. Tem sido assim por décadas, mas geralmente é lento e bem administrável, como cerca de 1 pé por ano. Imagine uma árvore com a qual você brincava quando criança se mover 6 metros para a esquerda enquanto você crescia. Por décadas, os moradores se adaptaram. Eles construíram suas casas em vigas ajustáveis. Isso ajudou as casas a se moverem com a terra, e essa estratégia funcionou bem, até agora. Recentemente, as coisas pioraram muito na comunidade. Agora, o solo está se movendo cerca de 1 pé por semana. Seria como se aquela mesma árvore tivesse se movido quase 290 metros desde a sua infância. Os últimos 2 anos também trouxeram chuvas intensas, e o clima tem piorado. Isso aumentou o teor de água no solo. A terra ficou mais pesada e mais propensa a movimentos rápidos. Agora, esse refúgio costeiro idílico se transformou em uma zona de desastre. Fendas apareceram em armários, jardins e estradas, aumentando a cada dia. Ruas que antes eram lisas, agora estão onduladas e torcidas, transformando-se em um parque de diversões maluco. Casas que antes eram firmes estão sendo arrancadas de suas fundações, algumas delas partidas ao meio. Uma das casas tinha sua porta da frente a 2,5 metros do chão. Bairros inteiros foram mergulhados no caos. Empresas de serviços públicos tiveram que desligar o gás e a eletricidade indefinidamente para prevenir possíveis desastres. O bairro costeiro de Portuguese Bend é o mais atingido, onde os moradores estão vivendo à beira do abismo. Literalmente. Sempre teve vistas incríveis do oceano e brisas marítimas agradáveis, com cavalos e pavões ainda vagando pelas ruas arborizadas. Mas agora, parece que um terremoto ocorreu. Só que desta vez, a terra não para. Para muitos, este lugar parece um paraíso, se apenas a terra parasse de se mover sob seus pés. Então, os moradores não desistiram. Alguns tiveram que partir, mas muitos estão determinados a ficar e lutar, apesar da destruição. Mas ainda precisam investir centenas de milhares de dólares para salvar suas propriedades. As pessoas instalaram geradores para manter as luzes acesas e montaram sistemas de esgoto e bombas para drenar a água subterrânea que está causando os deslizamentos de terra. Alguns dizem que a única maneira dessas comunidades sobreviverem pode ser ficar completamente fora da rede, instalando baterias para armazenar energia e coisas assim. As pessoas estão fazendo o possível para operar o sistema de esgoto com geradores. Elas esperam conseguir eliminar a água no solo que está causando esses deslizamentos infernais. Estão determinadas a lutar, mas vão precisar de ajuda e apoio do governo para enfrentar esse desastre. Deslizamentos de terra são, na verdade, mais comuns nos Estados Unidos do que muitos podem imaginar. E novos mapas e dados mostram que muitas pessoas no país podem estar em perigo. Cientistas conseguiram criar o primeiro mapa muito detalhado, muito interessante, que mostra onde esses deslizamentos podem ocorrer, condado por condado. É baseado em muitos dados e no histórico de 1 milhão de deslizamentos anteriores. Dizem que quase 40% dos Estados Unidos estão em risco de sofrer deslizamentos de terra, o que pode levar a algumas catástrofes insanas em certas áreas. Felizmente, agora tanto os moradores quanto os engenheiros podem ter isso em mente. Mas tudo isso mostra o quão vulneráveis somos a desastres naturais e como devemos sempre permanecer alertas. É isso por hoje. Então, se você matou sua curiosidade, dê um like no vídeo e compartilhe com seus amigos.